Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma opção de mini bolinho para vocês. Trouxe para vocês o mini bolinho com a massa branca e o recheio brigadeiro meio amargo e eu espero que vocês gostem do vídeo. Trouxe também a decoração desse bolinho, que é uma decoração bem delicada, que vocês gostaram demais da outra versão que eu postei. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui no card, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as novidades. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar, pessoal. Aqui eu vou começar pelo recheio. Então aqui eu tenho meia lata de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 70 gramas de chocolate nobre meio amargo, uma colher de sopa de chocolate em pó 50% e meia colher de sopa de manteiga sem sal. Pode ser margarina também. Então aqui na minha panela eu vou acrescentar o meu leite condensado, o meu creme de leite, vou misturar muito bem. Agora eu vou acrescentar o meu chocolate em pó, vou misturar e acrescentar a minha manteiga. Daí sim eu vou levar ao fogo. O chocolate nobre eu ainda não vou colocar. O chocolate nobre eu vou deixar aqui no cantinho, que eu vou esperar dissolver completamente o meu chocolate em pó, para daí sim acrescentar ele, tá bom? Então eu liguei o fogo em fogo médio, vou ficar mexendo e quando o meu chocolate em pó estiver dissolvido, aí a gente vai colocar o chocolate nobre. Aqui então o meu chocolate em pó já dissolveu, então nesse momento eu vou colocar o meu chocolate nobre. Essa misturinha ela já está aquecida, então vai facilitar a dissolver esse chocolate nobre. Sempre em fogo médio, tá bom, pessoal? Então eu vou ficar mexendo até chegar no ponto. Então aqui eu já cheguei no ponto do meu recheio, eu gosto desse ponto mais firme, que eu levanto a minha espátula com o recheio, ele cai e forma os montinhos, ele não some rapidamente. Ou senão eu passo a espátula no fundo, vejo o fundo da panela e o recheio se une lentamente, tá bom? Então chegou nesse ponto aqui, eu desligo o meu fogo e uma dica, pessoal, depois de desligar o fogo, fica mexendo por uns 5 minutinhos, assim o seu brigadeiro vai ficar com bastante brilho. Então fica mexendo por uns 5 minutinhos antes de colocar em um recipiente. Agora eu vou colocar em um recipiente e olha como esse recheio tá com um brilho bem bonito. É aquela dica de depois de desligar o fogo você mexer um pouquinho. Então façam aí na casa de vocês e ele tem que ficar bem marcadinho assim. Daí eu coloco um plástico em contato e vou deixar esfriar completamente. Eu sempre gosto de fazer o recheio um dia antes, tá bom, pessoal?
Então agora vamos preparar a nossa massa. Então aqui eu tenho 1 xícara de farinha de trigo, 2 ovos médios, meia xícara de açúcar refinado, 30 ml de óleo ou 2 colheres de sopa medidora, 50 ml de leite em temperatura ambiente e 1 colher de chá de fermento. Aqui na minha batedeira eu vou colocar o meu açúcar, vou passar ele pela peneira e os meus ovos. Daí eu vou bater até eles dobrarem de volume e ficar um creme bem clarinho. Aqui o meu creme já ficou bem clarinho, eu vou parar a batedeira apenas para mostrar para vocês, mas não tem necessidade de parar. Daí eu coloco em velocidade mínima e vou acrescentar o meu óleo e o meu leite. Coloquei os 2 ingredientes, eu vou bater por mais 2 minutinhos. Bati por mais 2 minutinhos, agora eu vou parar a minha batedeira e vou acrescentar a minha farinha e o meu fermento fora da batedeira. Vou passar a farinha e o fermento pela peneira também, e daí eu coloco tudo de uma vez, toda a minha farinha e todo o meu fermento. Aí é só misturar com a ajuda de um fouet até ficar bem homogêneo. Depois de misturar bem com o fouet e ficar homogêneo, eu sempre gosto de vir com uma espátula de silicone para raspar as laterais e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem. Então daí agora é só colocar na forma. Aqui eu tenho a minha forma, ela é 10 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Eu untei apenas com papel manteiga no fundo. Esse tipo de bolinho eu gosto de fazer somente assim, com o papel manteiga no fundo. Não gosto de untar com desmoldante e nem as laterais. Daí eu vou colocar toda a minha massa. Coloquei toda a minha massa, dou uma batidinha na minha forma para sair o excesso de ar e olha o espaço que sobrou na minha forma. Sobrou um pouquinho mais de 2 dedos e é muito importante ter esse espaço para a massa crescer. Então agora eu vou levar no forno, 180 graus, por aproximadamente 40 minutinhos. O tempo de forno depende muito de cada forno. Deixou esfriar a massa completamente, daí sim a gente vai desenformar. Uma coisa que eu notei, pessoal, todas as massas brancas que eu testei, que eu fiz nessa forminha, sempre fizeram essa barriguinha. Então, eu fiz ela assim mesmo, gostei do resultado e a parte do topinho eu não vou utilizar, tá bom? Então, ela ficou numa altura bem legal que eu vou conseguir cortar 4 fatias de massa para 3 camadas de recheio e não vou utilizar o topinho. Eu vou utilizar um fatiador para cortar todas as camadas iguais.
E olha como essa massa ficou legal, fica numa espessura de mais ou menos um dedo cada camada e ela é uma massa bem fofinha, bem saborosa, bem gostosa mesmo. E aqui 4 discos de massas iguais, então rende 4 fatias tranquilo e o topinho, mas o topinho eu não vou utilizar. O topinho ele não assa uniforme, já tentei várias vezes, testei essa massa algumas vezes, testei outras massas e sempre acaba assando assim. Então eu não vou utilizar o topinho. E agora a gente vai montar o bolinho. Então aqui eu tenho o meu recheio completamente frio, vou mostrar a textura dele para vocês. Ele fica nessa textura aqui que é um cremoso, mas não é um cremoso mole. Esse bolinho, ele não pode ter um recheio muito mole, porque senão ele fica sem estrutura, tá bom? Porque ele é muito pequenininho. Aqui eu tenho a minha forma. Eu coloquei já o primeiro disco de massa, coloquei um saquinho para facilitar desenformar. Meu recheio, coloquei ele todo em um saco de confeitar. Essa quantidade que eu passei no vídeo vai dar para fazer 3 camadas de recheio tranquilo. De calda, estou utilizando uma calda básica de leite condensado com água. E agora é só começar a montagem desse bolinho. Então eu começo umedecendo a minha massa com a minha calda. Essa massa, ela é úmida, então não precisa umedecer em excesso, tá bom? Senão perde também a estrutura desse bolinho. Coloco a minha camada de recheio. É uma camada bem legal, vocês vão ver aí depois que eu cortar o bolo para vocês. Espalhei, daí eu vou repetir o processo novamente. Coloco a fatia de massa, umedeço, venho com o meu recheio e assim por diante. Finalizei a última camada de recheio, coloco a minha última camada de massa, vou umedecer e olha como ficou bem rente na forma, então ele ficou com 10 centímetros de altura certinho. Daí eu fecho o meu plástico e esse bolinho eu vou levar na geladeira de um dia para o outro. Eu tô fazendo aqui no final da tarde, meio começo da noite, e vou desenformar ele no dia seguinte cedo. Só que uma dica, pessoal, para confeitar esse bolinho, 1 hora antes de confeitar, eu levo no congelador. Então ele fica a noite toda na geladeira e 1 hora antes eu deixo ele no congelador para ele ficar bem firme, para ele não ficar ruim de confeitar. Como ele é um bolinho bem pequeno, às vezes dificulta bastante para você alisar ele. Então aqui, ó, com o meu chantininho, naquela textura bem molinha, eu faço a minha pré-camada. Essa pré-camada é uma camada bem fininha de chantininho. E a dica de levar o bolinho no congelador por 1 hora antes de confeitar é bem legal, tá, pessoal? Façam o teste aí. Não se preocupem que o bolo não vai congelar, ele apenas vai firmar um pouquinho mais. Então aqui eu tenho o meu chantininho marrom, utilizei o corante da Fab, coloquei bem pouquinho e agora eu vou aplicar uma camada generosa nesse bolinho.
Apliquei todo o meu chantininho, agora eu venho com uma espátula e vou começar o meu alisamento. Começo pelo topo e depois eu desço para as laterais. Depois de espalhar um pouquinho esse chantininho na minha lateral, eu sempre gosto de vir com uma espátula reta para nivelar e deixar ele bem certinho, tá bom, pessoal? Então aqui eu já espalhei o meu chantininho, agora eu venho com a minha espátula reta. Essa espátula é lá da lojinha Isabela Rodrigues, tá? Eu vou deixar o link da lojinha aqui na descrição do vídeo. Ela tem bastante espátula de textura legal e eu gosto bastante dos produtinhos dela. Então confere aqui embaixo na descrição. Alisei a minha lateral, vou alisar o meu topinho novamente. Agora eu vou fazer um trabalhinho de espiral aqui no topo do meu bolo, então eu coloco a minha espátula, vou girando a minha bailarina. E outra coisa, pessoal, esse bolinho ele não é pesado, então na bailarina de pino tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu coloquei outro tabuleiro ali para fazer peso, porque a bailarina ela é leve, então ela não vai girar com muita facilidade somente com o peso desse bolinho. Volto com a minha espátula reta para subir as quinas. Eu quero esse bolinho com quinas imperfeitas. Se a sua bailarina for aquela bailarina de rolamento, daí é super tranquilo, que ela vai girar bem legal, tá bom? Então fiz a minha lateral, daí agora eu vou começar a minha decoração. Aqui eu tenho um palito de churrasco, pode ser um palito de dente também, mas eu prefiro o de churrasco que ele é um pouquinho maior. Então eu começo a fazer os riscos no meu bolo, que nem eu fiz no outro modelinho que tem aqui no canal. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui no card também. Então eu vou fazendo bem aleatório, daí agora vocês abusem aí da criatividade de vocês. Depois de fazer todos os riscos, agora eu venho com o chantininho marrom, é o mesmo tom de marrom que eu utilizei no início, e o bico 24 da Wilton, ele é um bico pitanga bem pequenininho. Você pode também utilizar o bico chuveirinho pequeno, porém eu não queria o miolo muito grande, então eu vim com esse bico aqui mesmo, tá? Dá super certo também, fica um acabamento bem legal. Então eu vou fazer o miolinho do meu girassol. O primeiro, confesso que não saiu tão legal, porque eu fui fazendo e depois eu fui ajeitando. Mas é só ter um pouquinho de paciência, calma, que dá tudo certo. Depois de fazer todos os miolinhos, daí agora eu venho com o meu chantininho amarelo, também utilizei o corante da Fab, e aqui eu tenho um bico folha. Esse bico ele é da Master Baker e o número dele é 352, tá bom? Mas tem diversas marcas esse modelinho de bico. Então agora eu vou fazer as folhinhas do girassol. Confesso que para filmar fica uma posição estranha, ruim, então fica complicado. Mas se você estiver confeitando aí na sua casa, sem estar filmando nem nada, é mais tranquilo. Porém, se eu fizesse de uma forma fácil, a minha mão ia ficar na frente da câmera. Então por isso vai parecer um pouco difícil, mas é só questão da posição da câmera e da minha mão, tá bom, pessoal? E daí é só você ir colocando as folhas ali em volta do seu miolinho. E não se preocupem se você colocar a folha muito em cima do miolo ou alguma coisa assim. Você volta com outro bico, com um tomzinho de marrom e refaz as pitanguinhas ali no meio, tá bom? Principalmente no pequenininho pode ser que você coloque a folha muito pertinho do miolo. Daí é só voltar com outro bico e fazer uma pitanguinha novamente.
Então fiz todos os meus girassóis e agora eu vou vir com o bico Perlé 03 da Mago e o chantininho branco e vou fazer algumas bolinhas. Eu decidi fazer alguns coraçãozinhos também para deixar ele bem delicadinho. Mas daí é opcional, se você quiser você pode colocar pérolas ou até mesmo não fazer as bolinhas, não fazer nada, somente os girassóis. Finalizei aqui a decoração com o bico, agora eu venho com o pó perolado da Fab e a solução neutra da Fab também e vou perolar esse bolinho todo. Daí fica opcional também, se você não quiser perolar, não tem problema, tá bom? Mas eu acho que dá um charme a mais no bolinho. E se você não sabe como colocar o pó e a solução na bombinha, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para vocês ir lá conferir. Então é só borrifar por todo o bolinho. E aqui está o resultado para vocês. O perolado ele nem aparece tanto, ele só dá um charme a mais no bolo, então fica bem legal o resultado. Eu gosto bastante, mas como eu falei, é opcional. Então o bolinho ficou assim, ficou bem delicadinho, gostei bastante. Vou mostrar esse bolinho cortado para vocês. E olha ele cortado, ele fica com 3 camadas bem legais de recheio, a camada de massa também. Esse bolinho teve um peso aproximado de 950 gramas e eu gostei bastante do resultado. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo eu deixo tudo certinho, quanto que eu gastei, os produtinhos que eu utilizei. Então confere aqui embaixo, tá bom? Então o vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo.